Tema 43. Santo André, Apóstolo. Festa. Pontos a meditar. 1. O primeiro encontro com Jesus. 2. Apostolado da amizade. 3. A chamada definitiva. Desprendimento e prontidão no seguimento do Senhor. O apóstolo Santo André era natural de Betsaida, irmão de Simão e pescador como ele. Foi discípulo de São João Batista e depois um dos primeiros a conhecer Jesus. Foi ele que levou Pedro ao encontro do Mestre e que, na multiplicação dos pães, disse ao Senhor que havia um rapaz com uns pães e uns peixes. Conforme a tradição, pregou o Evangelho na Grécia e morreu na Acaia, numa cruz em forma de X. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Foram e viram onde habitava e ficaram com ele naquele dia. Era cerca da hora 10ª. André e João foram os primeiros apóstolos chamados por Jesus, conforme nos relata o Evangelho. O Mestre iniciou seu ministério público e já no dia seguinte começou a chamar aqueles que permaneceriam ao seu lado. São João Batista encontrava-se em companhia dos seus discípulos quando, vendo Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos foram atrás do Senhor. Jesus voltou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus disse-lhes: Vinde e vede. Na realidade, era um amável convite para que o acompanhassem. Durante aquele dia, Jesus falou-lhes certamente de 1000 coisas cheias de sabedoria divina e encanto humano, e os 2 ficaram para sempre unidos à sua pessoa. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e tinham seguido Jesus. O apóstolo São João, passados muitos anos, pôde anotar no seu evangelho a hora do encontro. Era então cerca da hora 10ª, das 4 da tarde. Nunca esqueceu aquele momento em que Jesus lhes disse: Que buscais? André também se lembraria sempre daquele encontro definitivo. Nunca se esquece o encontro decisivo com Jesus. Aceitar a chamada do Senhor, passar a pertencer ao círculo dos seus mais íntimos, é a maior graça que se pode receber neste mundo. Constitui esse dia feliz, inesquecível, em que somos invadidos pelo convite claro do Mestre, um dom imerecido, valiosíssimo, porque vem de Deus, que dá sentido à vida e ilumina o futuro. Há chamadas de Deus que são um convite doce e silencioso, outras, como a de São Paulo, fulminantes como um raio que rasga as trevas, e outras, enfim, em que o Mestre simplesmente nos põe a mão sobre o ombro e diz: Tu és meu, segue-me. Então o homem, cheio de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, pois nele está o seu tesouro. Descobriu, entre os muitos dons da vida, como um especialista que procura pérolas finas, a pérola de maior valor. Vinde e vede. Foi no relacionamento pessoal com o Senhor que André e João conheceram por experiência direta aquilo que as meras palavras não lhes teriam permitido entender por completo. É na oração pessoal, na intimidade com Cristo, que chegamos a conhecer os múltiplos convites e apelos do Senhor
para que o sigamos mais de perto. Agora, enquanto falamos com ele, podemos perguntar-nos se temos o ouvido atento à sua voz inconfundível, se estamos respondendo plenamente aquilo que ele nos pede, porque Cristo passa ao nosso lado e nos chama. Ele continua presente no mundo, tão real como há 20 séculos, e procura colaboradores que o ajudem a salvar almas. Vale a pena dizer sim a essa missão divina. Dois. Disse André a seu irmão Simão: encontramos o Messias, que significa Cristo, e levou-o a Jesus. O encontro com Jesus deixou André com a alma cheia de felicidade e de alegria. Uma alegria nova que tinha de comunicar a alguém imediatamente, como se não conseguisse reter. A primeira pessoa que procurou foi o seu irmão, e deve ter-lhe falado da sua descoberta com muito entusiasmo. Encontramos o Messias, disse-lhe com essa ênfase especial de quem está convencido, pois conseguiu que Pedro, talvez cansado depois de uma jornada de trabalho, fosse até o mestre que já o esperava e levou-o a Jesus. Esta é a nossa tarefa: levar a Cristo os nossos parentes, amigos e conhecidos, falando-lhes com essa convicção pessoal que arrasta. Esse anúncio é próprio da alma, que se enche de felicidade com a sua aparição e que se apressa a anunciar aos outros algo tão grande. Essa é a prova do verdadeiro e sincero amor fraternal, o intercâmbio de bens espirituais. Verdadeiramente, quem encontra Cristo, encontra-o para todos. Nós vimos tratando intimamente com Cristo, que um dia, talvez há não poucos anos, passou perto da nossa vida. Como André, também nós, pela graça de Deus, descobrimos o Messias e o significado da esperança que devemos transmitir a todos. O Senhor serve-se com frequência dos laços do sangue, da amizade, para chamar outras almas. Esses vínculos podem abrir a porta do coração dos nossos parentes e amigos, talvez fechados para Cristo, devido aos preconceitos, à ignorância, ao medo ou à preguiça. Quando a amizade é verdadeira, não são necessários grandes esforços para falar de Cristo. A confidência surgirá naturalmente. Entre amigos, é fácil trocar pontos de vista, comunicar descobertas. Seria tão pouco natural que não falássemos de Cristo, sendo Ele a descoberta mais importante que fizemos na vida e o motor de todas as nossas ações. A amizade, com a graça de Deus, pode ser o caminho natural e divino ao mesmo tempo, para um apostolado profundo, capilar, feito um a um. As palavras cheias de esperança e de alegria farão com que muitos venham a descobrir que Cristo está perto, como descobriu Pedro, como talvez nós mesmos o tenhamos descoberto. Um dia, não quero generalizar, abre o teu coração ao Senhor e conta-lhe a tua história. Talvez um amigo, um simples cristão igual a ti, te fez descobrir um panorama profundo e novo, e ao mesmo tempo antigo como o Evangelho. Sugeriu-te a possibilidade de te empenhares seriamente em seguir a Cristo, em ser apóstolo de apóstolos. Talvez tenhas perdido então a tranquilidade e não a tenhas recuperado, convertido em paz, enquanto livremente, porque te apeteceu, que é a razão mais sobrenatural, não respondeste sim a Deus, e veio a alegria forte, constante, que só desaparece quando te afastas dele. Essa alegria que só encontramos quando seguimos os passos do Mestre e da qual desejamos que muitos participem. Três. Algum tempo mais tarde, caminhando, Jesus ao longo do mar da Galiléia viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram-no.
É a chamada definitiva, culminância daquele primeiro encontro com o Mestre. André, como os outros apóstolos, responderam imediatamente. São Gregório Magno, ao comentar essa chamada definitiva de Jesus àqueles pescadores e a forma como lhe corresponderam, desfazendo-se de tudo o que possuíam, ensina que o reino dos céus vale tudo quanto o tens. Diante de Jesus, que passa, não podemos ficar com nada. Pedro e André deixaram muito, já que ambos deixaram o desejo de possuir. O Senhor necessita de corações limpos e desprendidos. E cada cristão deve viver esse espírito de entrega, de acordo com sua vocação. Não pode haver nada na nossa vida que não seja de Deus. Que havemos de reservar para nós quando o Mestre está tão perto, quando vemos e convivemos com Ele todos os dias? Este desprendimento, permitir-nos acompanhar Jesus que prossegue o seu caminho com passo rápido. Não seria possível acompanhá-lo com demasiados fardos. O passo de Deus pode ser ligeiro, e seria triste que ficássemos para trás por causa de 4 bugigangas que não valem a pena. Ele passa sempre perto de nós e chama-nos, umas vezes na juventude, outras na maturidade, ou mesmo quando falta pouco para partirmos desta vida, como podemos observar na parábola dos trabalhadores que foram contratados a diversas horas do dia para trabalhar na vinha. Em qualquer caso, é necessário responder a essa chamada com alegria estremecida de que os evangelistas nos dão notícia ao recordarem a chamada que receberam. É o mesmo Jesus que passa agora e quem nos convida a segui-lo. Conta a tradição que Santo André morreu louvando a cruz, pois ela o levava definitivamente para junto do Mestre. Ó cruz boa, que foste glorificada pelos membros do Senhor, cruz por tão longo tempo desejada, ardentemente amada, procurada sem descanso e oferecida aos meus ardentes desejos. Devolvo-me ao Mestre, para que por ti me receba aquele que por ti me redimiu. Se virmos Jesus por trás dela, nada nos importarão os maiores sacrifícios. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.